Oi, boa noite a todos, sejam bem-vindos a este local de culto. Eu peço que você que está em casa se coloque no texto bíblico de hoje, que é Mateus capítulo 5, e os que estão aqui presentes também. Eu estou dando prioridade ao que estão em casa, sempre lembrando que os que estão em casa, que não é porque estão em casa que não vão ler a Bíblia conosco. É sempre bom acompanhar a leitura bíblica conforme nós estamos lendo aqui. Você vai se colocar no texto de Mateus capítulo 5, nós estaremos lendo a partir do verso 43. Mateus capítulo 5, do verso 43 ao verso 48. Para os que chegaram agora, sejam bem-vindos. A nossa leitura bíblica vai ser em Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. O texto diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço a Ti por mais essa semana que nós já estamos passando do meio. Eu agradeço a Ti porque Tu tens nos guiado durante todos esses dias, que para alguns que aqui estão foram mais turbulentos, mas mesmo assim o Senhor tem cuidado de nós. Eu acredito que muitas coisas aconteceram com os teus servos, tanto aqueles que estão aqui neste momento, quanto aqueles que estão em seus lares. Mas, Pai, que possamos a cada dia, em meio às dificuldades, vermos a Tua ação, porque o Senhor está lá o tempo todo cuidando de nós. Eu te peço, Pai, que a Tua palavra que está aberta diante dos Teus servos neste momento, possa servir de alimento para as suas almas, que eles possam sair daqui meditando profundamente naquilo que ela nos diz, porque foi o próprio Senhor que nos disse que deveríamos colocar todas essas coisas em prática. Senhor nosso Deus, eu agradeço por todos que aqui estão. Eu acredito que foi Tu que os trouxeste a este local. E também agradeço por aqueles que estão em seus lares. Foi o Senhor também que deu a oportunidade de cada um estar participando e cultuando ao Senhor num dia como este. É o que eu te peço em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós temos feito algumas exposições bíblicas. A gente está fazendo domingo de noite exposição do Evangelho de Marcos, ainda estamos no capítulo 1. Alguns têm nos acompanhado todos os domingos aqui e também através da live, e a gente decidiu desde o ano passado fazer algumas exposições também no Sermão do Monte, e a gente já fez essas exposições para trás e justamente paramos nesse texto que está diante de nós, Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao verso 48. Antes da gente olhar de uma forma um pouco mais próxima dele, eu queria contar uma história para vocês que eu acredito que vai ser muito interessante para que possamos compreender aquilo que esse texto está nos dizendo. Eu estava lendo esse texto e eu me lembrei de uma história de um certo servo do Senhor que certa vez sentiu o seu coração enamorado por uma mulher
e ele decidiu casar com ela. E aquele casamento lhe rendeu o fruto. Primeiro foi um filho, e ao que tudo indica, tudo estava acontecendo de forma radiante para ele, porque na cultura, no momento em que ele vivia, o momento histórico, ter um filho já era uma alegria. E eu acredito que era alegria dobrada quando esse filho era do sexo masculino. Então eu posso imaginar que ele estava radiante de alegria, e também posso imaginar que ele pensava que aquele casamento seria eterno. Porém, a história diz que a sua esposa vivia em um mundo diferente. É isso que a gente consegue entender quando lê a história desse casal. E com isso, vivendo com um mundo diferente, ou em um mundo diferente, ela foi perdendo o amor pelo seu marido e se distanciava cada dia mais dele. Ela não conseguiu mais encontrar motivos para estar com ele em casa. E logo ela começou a viver uma vida de adultério. E a história não para por aí. Em uma dessas escapadas, ela teve um filho fora do casamento, enquanto o seu esposo estava comprometido com o seu trabalho. E aí parece-me que o casamento, que era radiante, agora vai perdendo o seu brilho. E não para por aí a história. Seu marido soube disso, e eu posso imaginar que ele deve ter ficado arrasado, mas mesmo assim, ele tentou salvar o seu casamento e não desistiu daquela mulher. Todavia, a sua luta foi em vão. A história diz que ela teve outra recaída e, consequentemente, teve outro filho fora do casamento. E logo a coisa se tornou pública. Todo mundo sabia, todos da cidade sabiam que aquela mulher, além de ser uma mulher adúltera, tinha filhos fora do casamento. E para piorar, a mulher chegou a um ápice de pecado. Eu diria que é uma decadência tão grande, tão descarada, que ela passou a viver na prostituição. Ao invés de se irar ou matá-la, a história diz que aquele homem, de forma muito amorosa, foi atrás de sua esposa e pediu para que ela retornasse para casa. E decidiu adotar os 2 filhos do adultério como seus. Esse relato parece inacreditável. Mas quando você lê a história de Oséias, você vai perceber que é exatamente isso que está registrado lá. Essa história aconteceu com o profeta Oséias. E o objetivo de Deus é justamente que essa história ilustrasse o seu grande amor para conosco, nós pecadores. Deus estava dizendo que ele era o marido traído, apesar de ser um marido amoroso, e Israel era a esposa adúltera, que além de ser adúltera, teve filhos fora do casamento, mas mesmo assim, o Senhor decidiu buscá-la, como dizemos lá no Maranhão, lá no cabaré, e trouxe para casa e cuidou dela. Meus irmãos, ser cristão exige de nós atitudes semelhantes às atitudes de nosso Deus. Quando a gente olha para esse texto, é isso que Jesus está exigindo de nós. Há um padrão elevadíssimo para servirmos ao Senhor. E a Bíblia, o tempo todo, está colocando isso diante de nós. E o primeiro padrão que nós queremos estabelecer para vocês nesta noite é justamente que Deus exige que amemos como Ele ama. Olha só para o seu texto, versículo 43. O texto vai dizer o seguinte: ouvistes que foi dito,
amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Na lei, mais precisamente em Levítico capítulo 19, versículo 18 e versículo 34, está dizendo o seguinte: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. No versículo 34, há uma chamada de atenção para que o povo de Israel, depois de ter sofrido a escravidão, lá no Egito não fosse xenofóbico. Então, a Bíblia fala sobre xenofobia. E Deus o tempo todo está chamando a atenção do seu povo para que o seu povo haja de forma amorosa com os estrangeiros que estão vivendo em seu país. Então, no versículo 34, o texto está falando sobre amar os estrangeiros também. Então, aquelas pessoas sabiam do que se tratava, do que Jesus estava dizendo. Aqueles homens haviam estudado as leis. Não está sendo dito nada a elas que não seja comum a todos. Mas, ao que parece, alguém tinha colocado alguma coisa que Jesus está chamando a atenção daquelas pessoas. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo como a ti mesmo e odiarás o teu inimigo. Os teólogos tentaram inventar algumas explicações para esse texto, assim como outros textos que falam sobre o relacionamento entre as pessoas. O manual de disciplina de Qumran, a região do Mar Morto, onde foi encontrado vários pergaminhos, nós estamos fazendo uma citação, e encontraram o manual também, das pessoas que viviam naquela região. O manual de regra dizia o seguinte: amar todos os que ele escolheu, isso Deus, e odiar a todos os que ele rejeitou. Então, aquelas pessoas que haviam se afastado do convívio social para terem uma vida de meditação profunda acerca de Deus e da sua palavra, pensavam no amor dessa forma: nós devemos amar todos aqueles que Deus escolheu, mas nós devemos odiar aqueles que ele rejeitou. Odiar os inimigos parece que era um pensamento, conforme nós acabamos de ver aqui, era um pensamento popular para aquele contexto que Jesus vivia. E eu acredito que também é algo que faz parte do nosso contexto. Ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Jesus está lidando com algo que era do contexto daquelas pessoas, mas ele está formando uma igreja. Ele está formando um povo que deve ser diferente daquele povo que existia, daquele povo que estava deturpando a palavra do Senhor a seu bel prazer. E ele vem e estabelece isso aqui: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu diria mais uma vez, esse é o pensamento natural de nossa cultura. E mesmo que não seja natural para alguns, muitos indivíduos têm colocado isso em prática o tempo todo. Entretanto, Jesus ordena que seus discípulos hajam contrários ao pensamento de seu tempo, de seu contexto. Eles precisam amar como Deus ama. E a forma como Deus ama se revela em várias passagens bíblicas e principalmente naquela que eu contei como história, como ilustração no início desta mensagem de hoje. Quando a gente olha para a Bíblia, principalmente para o texto em grego, há uma riqueza profunda. Com frequência nós citamos algumas questões que o texto em grego, ou só o texto em grego, nós podemos ver com profundidade. Por exemplo, quando a gente se refere a amor em português, eu sempre digo para as pessoas, a gente fala em amor quando está apaixonado. Isso indica que as pessoas não sabem
o que é amor e o que é paixão. Elas falam sobre amor o tempo todo e, ao que parece, não sabem de fato o que significa essa palavrinha. O interessante é que para os gregos existiam vários tipos de amor, enquanto para nós temos apenas uma palavra e muitas vezes não sabemos o que ela significa. Eles tinham algumas palavras para se referir a contextos, pelo menos 4. Nós temos a palavra estorguê, ou estorgue, que se referia a um amor familiar. O contexto familiar, o contexto comum, o amor de família que você deve conhecer vivendo em sua família. Existia também o eros, que era o amor apaixonado entre o homem e uma mulher. Era outro contexto. E existia também o filéu, ou até mesmo a filia, dependendo da terminação da palavra. Inclusive são palavras que aparecem na Bíblia, principalmente o filéu, no final de João, quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Era o amor de um relacionamento de amizade profundo e verdadeiro, o filéu. Mas existia também o ágape, que é algo que com certeza vocês já ouviram falar. Jesus Cristo aqui não está dizendo para você amar os seus inimigos como se fossem seus familiares. Ele não está dizendo que você deve amar os seus inimigos com um amor apaixonado, que beira o erotismo, ou até mesmo através de um amor que beira uma amizade profunda. Ele está pedindo para que você ame como Deus ama, de forma ágape. Isso significa que Deus exige de todos nós, ou daqueles que são chamados pelo seu nome, que eles amem como Deus ama. Um comentarista bíblico vai fazer a seguinte afirmativa sobre essa palavra. Ele diz: o verdadeiro significado de ágape é benevolência invencível, infinita, boa vontade. Se considerarmos uma pessoa com ágape, esta classe de amor, não nos importará o que essa pessoa possa fazer ou nos fazer. Não importará a maneira em que nos trate, se nos insulta ou injuria ou ofende. Nunca permitiremos que nos invada o coração outro sentimento que a melhor e mais elevada boa vontade. Sempre olharemos com essa benevolência indescritível que busca em toda situação o melhor bem para o outro. Eu poderia resumir, e é aquilo que eu sempre tenho dito também para as pessoas: ser cristão, de acordo com aquilo que Jesus está colocando nesse texto, é amar as pessoas independente delas. Eu amo as pessoas, Jesus Cristo está dizendo para a minha pessoa, que sou cristão, e a sua pessoa, ou como cristão ou como indivíduo, ele está dizendo que nós devemos amar as pessoas pelo que nós somos, através do sentimento amoroso que nós fomos impactados a partir do dia em que o Espírito do Senhor entrou em nossas vidas. Nós não podemos amar as pessoas pelo que elas são, porque Deus também não nos ama pelo que nós somos. Se nós dependêssemos de Deus nos amar pelo que nós somos, Ele não nos amaria. E aqui Jesus Cristo está dizendo: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Claude Montefiore, um erudito judeu, que viveu século XIX, século XX, foi importante para a luta judaica contra o antissemitismo. Ele diz o seguinte: ele qualifica esta passagem de:
a porção central e a mais famosa do Sermão da Montanha. E eu fiquei me lembrando o contexto a qual Montefiore vivia, que era justamente o contexto onde os judeus eram perseguidos pelos cristãos. Existiam várias caricaturas que eram feitas dos judeus sendo totalmente estilhaçados pela cultura cristã, no contexto europeu. E, inclusive, os judeus eram caracterizados muitas vezes como Judas, aquele que traiu Jesus. Os judeus, durante muito tempo, até o ápice do que Hitler fez, foram considerados pelos cristãos, tanto católicos quanto protestantes, como aqueles que de fato crucificaram a Cristo, que eram movidos pelo dinheiro semelhante a Judas. E Montefiore viveu dentro desse contexto aí, histórico, e ele vai fazer essa colocação. É interessante essa colocação pelo simples fato de que, quando nós não agimos de acordo com o que Jesus diz, as pessoas rapidamente vão lembrar disso aqui e vão nos descaracterizar como cristãos, de que de fato nós não agimos como o nosso Senhor, como Ele pediu que agíssemos. Jesus exige de nós que oremos pelos nossos perseguidores. Eu não sei se você já orou para Deus matar alguém. Não é esse tipo de oração que Jesus Cristo está pedindo que você faça. Orar para que Deus abençoe aquele que persegue você. Meus irmãos, olhem só o padrão que Jesus estabelece aqui. Ele diz: ame como Deus ama aquele que é inimigo dele. Você precisa amar porque você foi alcançado por esse amor. Ele diz também: queira o bem dessa pessoa, orando por ela, para que ela seja abençoada. Ele está nos levando para um padrão extremamente difícil, mas hoje, até os padrões mais fáceis, nós, infelizmente, às vezes não conseguimos colocar em prática. Às vezes nós não conseguimos amar nem os nossos amigos, nem os nossos irmãos em Cristo, nem os nossos parentes, que não são nossos inimigos, às vezes nós não conseguimos fazer. O cristianismo está tão difícil para muitos indivíduos, que não é colocado em prática nem as partes mais fáceis. Se eu não consigo amar o meu irmão em Cristo, se eu não consigo amar a minha esposa, as minhas filhas, se eu não consigo amar aqueles que convivem comigo diariamente, que de alguma forma são bons para comigo, eu também não vou conseguir colocar isso aqui em prática. O que eu tenho visto é que as pessoas não conseguem nem fazer aquilo que é mais fácil. Elas estão cheias de ódio. E eu acho que semana passada eu citei aqui daqueles que decidiram preferir amar um animal do que um ser humano, quando dizem: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu amo os animais. Eu noto que há um discurso odioso nesse coração. E eu disse aqui que sinceramente não gostaria de conviver com uma pessoa que tem esse sentimento. Porque quando ela é colocada à luz desse texto aqui, ela cai por terra. Olhem só. Versículo 45, olha na sua Bíblia aí, por favor. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ser cristão, mais uma vez, exige de nós atitudes semelhantes às atitudes de Deus. E isso prova que somos filhos dele, de acordo com o versículo 45. Jesus não está dizendo, é possível que a gente consiga entender dessa forma, mas não é isso que ele está dizendo. Jesus não está dizendo que esse é um critério para se tornar filho de Deus. Vamos trabalhar com a teologia da forma correta. Mais uma vez,
para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele não está dizendo que, pelo fato de você amar como Deus, aí é que você vai se tornar filho dele. Se essa for a nossa compreensão, nós entraremos em contradição com algumas outras passagens bíblicas. A intenção de Jesus aqui é dizer que esse é um critério de comportamento contínuo para os filhos de Deus. Não tem como você dizer que é filho de Deus se você não tem esse comportamento contínuo de amar como Deus ama. Porque o que acontece é, quando você não valia nada, Deus foi lá e te tirou do pecado através do seu Santo Espírito e fez com que você cresça em Cristo. Esse foi o ato bíblico de você se tornar filho de Deus. A partir de então, Ele nos impulsiona a todo tempo a agirmos como filho de Deus. E neste texto aqui a ideia seria que o fato de eu amar como Deus ama, eu serei reconhecido, as pessoas irão me enxergar como alguém em que Deus mora na sua vida. Já que somos filhos de Deus, nós precisamos agir como Deus. E visto que o próprio Deus se manifesta de uma forma graciosa a todos os homens, nós devemos agir do mesmo modo. Esse discurso aqui de Jesus é muito atual. É muito atual. Eu já ouvi crentes com um discurso odioso para com alguém que não faz parte de sua denominação. Só pelo simples fato do cara fazer parte de uma outra denominação, eu já vi gente com um discurso odioso. O cara não tem a visão política que eu tenho, então eu tenho raiva dessa pessoa. Só pelo fato dela não ter a visão política que eu tenho. Todas as vezes que eu ouço e vejo esse tipo de coisa, eu fico imaginando o tempo de Hitler. Como é que os cristãos pensavam sobre o que Hitler estava fazendo? Muitos ficaram do lado dele. Muitos não ficaram, mas se ele chegou ao poder e fez o que fez, é porque a maioria ficou. E eu fiquei imaginando a decepção de alguns verdadeiramente cristãos, que se mataram e foram a causa da morte de outros em apoiar aquele tipo de governo. Muitas vezes, nós estamos enganados com aquilo que nós pensamos sobre as outras pessoas, de forma religiosa, de forma política, ou qualquer coisa do tipo. Nós precisamos entender isso, mais uma vez, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Existem relatos de rabinos antigos que discutiam sobre isso, e chegavam a dizer o seguinte: eu nunca vi, até hoje em minha vida, ter duas roças, vamos colocar uma linguagem aqui bem popular, de um judeu do lado e do cara que não é judeu do outro, e Deus fazer chover só de lá para cá. Eles discutiam de uma forma bem prática sobre isso aqui. E Jesus Cristo está nos chamando a atenção para esse fato. Não é pelo fato do cara não ser convertido, ou não ter a posição teológica que eu tenho, ou dele não ter a visão política que eu tenho, que eu devo odiá-lo. Se eu odeio alguém por causa de sua posição teológica, ou por causa de sua posição política, é porque o amor de Deus não está na minha vida. O problema sou eu, não é o outro, pelo que ele defende. Esse é o padrão do cristianismo. O padrão do cristianismo começa em mim. Por isso é que eu já disse aqui, e repito, eu não gosto da definição do primeiro mandamento, que a gente resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sempre tenho dito, não é esse o primeiro mandamento. O primeiro mandamento tem a ver comigo. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento e de toda a minha força.
Ele está falando sobre mim e não sobre as outras coisas. Começa em mim. É isso que Jesus Cristo está dizendo. O amor de Deus precisa fazer parte de uma forma tão profunda da minha vida, que tudo que há em mim é amor, porque eu sou semelhante ao meu Pai que está no céu. Agora, quando eu odeio uma pessoa, pelo simples fato dela defender alguma coisa que eu não gosto, que eu não defendo, o problema sou eu. E eu estou demonstrando que eu não sou filho de Deus. Mas se for, eu irei mudar. Eu vou me lembrar desse texto, vou ter uma compreensão correta dele, e irei mudar o meu comportamento, porque afinal de contas, se a minha posição teológica é reformada, Deus faz chover sobre a minha casa e sobre a casa do arminiano. Se a minha posição, a teologia tradicional, Deus faz chover sobre a minha casa e sobre a casa do pentecostal também. Se a minha visão política é de direita e o outro é de esquerda, Deus faz chover sobre a casa de ambos. É isso que o texto está dizendo. Deus faz chover sobre a casa de todos, e eu preciso amar como Deus ama. Versículo 46, o texto diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês terão? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Mais uma vez, ser cristão exige de nós atitudes semelhantes às atitudes de Deus. Isso nos diferencia do mundo. É o que Jesus Cristo está dizendo aqui. O fato de nós agirmos como o mundo, ou fora dos padrões do mundo, ou contrário a que o mundo age, isso aqui é o nosso diferencial. Se eu estou buscando agir como o mundo age, eu não estou fazendo nada demais. E eu olho para o texto, mais uma vez, se amarmos apenas os que nos amam, não teremos as recompensas, é isso que Jesus está dizendo, não teremos as recompensas de Deus, estaremos agindo como pecadores comuns, como pessoas que desfrutam da bênção geral de Deus, aquela de fazer chover sobre maus e justos. Nós estamos agindo do mesmo jeito. Aqui Jesus ilustra o seu ensino com algo que era muito comum naquela época. Existia um motivo de ódio no coração dos israelitas, ou de todos os israelitas. Os publicanos eram geralmente da tribo de Levi e eram os coletores de impostos judeus que estavam a serviço dos romanos. Pense comigo, os judeus já tinham um problema de serem dominados por gentios, por infiéis. Agora imaginem, eles são extorquidos diariamente por judeus que haviam se vendido para os dominadores, neste caso, os romanos. Eles eram odiados por seus patrícios por causa de suas flagrantes extorsões e as associações com os conquistadores desprezados. Jesus Cristo está lançando mão daquilo que era comum do seu contexto. Jesus está querendo dizer o seguinte: se você ama apenas os que te amam, os piores homens de nossa sociedade fazem o mesmo. Aqueles que vocês consideram que são os piores, eles também estão fazendo a mesma coisa. Se vocês vão fazer parte da minha igreja para serem iguais àqueles que estão no mundo, não é assim que eu quero. Eu exijo que vocês tenham um comportamento diferente.
Sua segunda ilustração é: se cumprimentamos apenas os que nos cumprimentam, estaremos agindo como os pagãos. Olhem só como ele coloca aqui. Eles também fazem isso. Resumindo, aqueles que não servem a Deus fazem algumas coisas boas, de acordo com os seus costumes. Eu diria, de acordo com o domínio geral de Deus sobre a vida deles. Eu disse aqui para vocês que o meu pai parou de fumar quando ele descobriu que o cigarro estava adoecendo ele. Então ele decidiu parar um vício de vários anos. Fumou mais de 20 anos compulsivamente. De repente, não fumo mais. Eu disse para os irmãos que é possível para uma pessoa comum, inclusive, deixar vício. Eu já vi crente que era tão ruim, mas tão ruim, que eu conversei com um parente e a pessoa disse: pastor, o meu marido já mudou demais. Eu entrei em parafuso. Disse: se já mudou demais e ainda é assim, o que essa pessoa não era então? Resultou que eu entreguei essa pessoa para Deus. Eu já entreguei 2 pessoas para Deus. Vou fazer 11 anos de ministério pastoral. E teve 2 pessoas que eu não dei conta. Conversei, não deu jeito. Teve situações em que houve um certo enfrentamento, não deu jeito. E aí eu disse: Senhor, é contigo. Essas pessoas são impastoreáveis. Então toma conta. E Deus toma. E Deus toma. Mais uma vez, o cristianismo exige que nós sejamos totalmente diferentes do que o mundo age. Que nós tenhamos atitudes diferentes do mundo, inclusive, nós precisamos superar as atitudes que, ao nosso ver, são boas no mundo. Nós precisamos superar tudo isso. O cristianismo exige isso de nós. Mas, mais uma vez, às vezes nós não conseguimos nem colocar em prática aquilo que eles fazem. Por exemplo, meu pai tem sangue judaico. Era viciado e parou. E às vezes um crente que se encontrou com Cristo não consegue deixar um vício. Perceberam? Como é que são os padrões? Ser cristão exige um padrão de vida diferente do mundo. Porque descrentes, Jesus diz, fazem isso. Mas não significa que eles são cristãos, porque eles têm atitudes boas. Se os nossos padrões não forem ou mais altos do que os padrões do mundo, Jesus vai dizer assim: vocês nunca farão nenhuma diferença. Versículo 48, ele diz, ele conclui. Portanto, isso aqui é uma conclusão, essa partícula: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ser perfeito dentro desse contexto aqui seria amar incondicionalmente. Aí você diz: mas pastor, você disse certa vez que nem a mãe ama incondicionalmente, e agora você já vem com essa ideia. Há uma contradição. Eu tenho dito aqui para vocês que nenhum ser humano é capaz de amar incondicionalmente. Apesar dos apaixonados postarem amor incondicional no WhatsApp, no Facebook, aquela coisa toda que a gente espera até a primeira traição, a primeira briga, o primeiro empurrão, e o amor incondicional acaba. Então, eu creio nisso.
Mas esse é um padrão que Deus exige de nós, que somos habitados pelo seu Espírito. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas, e que nós devemos, ao menos, perseguir o tempo todo. Entendemos que nós não somos capazes de fazermos isso, mas pelo fato do Espírito Santo do Senhor, pelo fato do próprio Deus habitar em nossas vidas, é possível nós termos algumas atitudes semelhantes a essas aqui. Amando os nossos inimigos, orando pelos nossos inimigos, ou pelo menos amando os nossos amigos, que muitas vezes a gente não ama. Aqui eu quero mais uma vez fazer um comentário, ou fazer uma citação direta de William Berkeley sobre esse texto. Ele diz: a palavra grega, que significa perfeito, é teleios, que é da palavra quero, origina aí a palavra telo, que se emprega em uma forma muito especial. Não tem nada a ver com o que poderíamos denominar uma perfeição, eu diria que absoluta, ou até mesmo abstrata, filosófica ou metafísica. Teleios era a vítima adequada para ser apresentada em sacrifício a Deus. O que parece que ele está se referindo ao Antigo Testamento, a tradução do hebraico para o grego chamada Septuaginta, onde o animal que é descrito como o animal perfeito, sem nenhuma mácula para o sacrifício, era colocada essa palavra aqui. É isso que ele está se referindo, provavelmente. Também, o homem, quando alcançava a plenitude de sua estatura física, em oposição ao moço ou ao menino que ainda não havia sido desenvolvido. Por exemplo, tem pessoas que já estão aqui no ápice de sua altura. Essa palavra se referia ao indivíduo que já cresceu o bastante, ele não vai crescer mais. É isso que a palavra teleio significava. O aluno que obtinha uma compreensão cabal da matéria de estudo também era perfeito, ou também era teleios, nesse sentido aqui, em contraposição com aquele que era principiante, que ainda não dominava o tema. Então, o que Jesus Cristo está exigindo de nós é esse tipo de perfeição. A chegarmos a um ponto tão máximo na vida cristã, que as pessoas consigam enxergar Deus em nós. Eu queria que você voltasse para casa, eu vou já encerrar, e eu queria encerrar com isso. Coloque no Google a seguinte palavra, a seguinte frase: o homem mais parecido com Deus. Lá, você vai ver que vai aparecer o nome de Robert, eu vou ler bem a português, Robert Murray McKenney. Se você colocar o homem mais parecido com Deus que já existiu, vai aparecer lá na busca Robert Murray McKenney. Ele morreu com 28 anos de idade. Ele era um pastor da região do Reino Unido. E dizem que quando esse jovem assumia o púlpito para pregar, na maioria das vezes as pessoas começavam a chorar antes dele dizer uma palavra sequer. E os relatos dizem, existem pouquíssimos sermões dele, mas há relatos que dizem que quando as pessoas agiam dessa forma, é porque elas enxergavam na cara desse jovem pastor de 28 anos a face de Deus. É por isso que elas começavam a chorar bem lentamente. E é por isso que ele recebeu o título do homem mais parecido com Deus que já existiu na face da terra, fora de Cristo. 28 anos. O que os nossos jovens de 28 anos estão fazendo hoje?
Estão indo para a universidade, estão deixando o cristianismo porque foram convencidos de que o cristianismo é uma balela? Estão brigando em grupos de WhatsApp por causa de teologia A ou teologia B, ou por causa de política, se matando no Facebook ou qualquer coisa assim? Robert Murray McKenney, com 28 anos de idade, era o homem mais parecido com Deus de sua época. É assim que são os homens que ultrapassam o limite ou os limites do natural. Eles passam a viver em um limite sobrenatural, que é justamente isso que o cristianismo exige de nós. Baixa a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós. Neste sermão que nós acreditamos ser simples, pelo fato de ser uma meditação que não esgota todo este assunto, que é deveras grandioso para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, amar como Deus ama, como o Senhor ama, que é incondicional. Eu sei, é algo impossível, e eu tenho dito aos teus servos que aqui estão, que isso é impossível para os seres humanos, mesmo para a mãe, que tem o símbolo de ser o ser que mais ama. É impossível, só o Senhor pode fazer isso. Aí nos vem o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que também ama incondicionalmente, nos dizer que nós precisamos agir dessa forma. De fato, Senhor, nós concordamos que precisamos agir assim. E nós precisamos perseguir esse cristianismo que foi ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, Pai, quando a gente olha isso aqui, a gente percebe que há um abismo tremendo por conta de nossa natureza, que tem às vezes facilidade até mesmo para aprontar malignidades contra aqueles que nós amamos. Às vezes um pai que ama, uma mãe que ama profundamente os seus filhos, em um ataque de ira espanca a criança. Às vezes o nosso amor é assim, Pai. É por isso que há um abismo entre aquilo que o nosso Senhor fez, entre aquilo que Ele disse que nós devíamos fazer e aquilo que fazemos. Mas eu não quero terminar essa oração apenas com essas lamúrias que acabei de dizer, apenas dizendo que é difícil, porque tudo é possível àquele que crê. Quando de fato nós rompemos com o mundo, quando de fato nós decidimos viver para o nosso Senhor Jesus Cristo, amarmos o nosso Deus na pessoa do seu Filho, como aquele que se entregou por amor e como justiça de Deus por nós, nós somos impulsionados a fazermos tudo aquilo que for necessário como gratidão àquele que deu a vida por nós. E o próprio Jesus disse que o Espírito Santo nos capacitaria a fazermos isso. E eu quero, Pai, te pedir nesta noite, que o teu Santo Espírito nos mova a sermos cristãos genuínos, a sermos cristãos, a sermos homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens e adultos, idosos, todos, pessoas que andem na contramão desse mundo, porque amam como Deus ama. As pessoas precisam ver isso em nós, elas precisam encontrar esse tipo de paz em minha vida e na vida dos teus servos, como seres diferentes. Meu Pai, eterno e glorioso, nos ajude porque somos incapazes, nos guie nessa direção,
para que o mundo veja e glorifique a ti que estás nos céus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, teu Filho, eu agradeço. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado. A irmã Eunice pediu que os irmãos que fazem parte da diretoria tivessem uma reunião rápida com ela. Então, logo após o culto, nós agradecemos a presença de todos que aqui estão, que o Senhor abençoe as suas vidas, principalmente através da sua palavra, dê um excelente retorno aos seus lares. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas, de 9 às 10, e domingo à noite, o nosso culto de celebração, outra parte da exposição do Evangelho de Marcos. Nós contamos com a presença de todos. Quem porventura trouxe oferta e quiser colocar no gasofilácio, tá para lá, irmão Sérgio? O irmão Sérgio vai trazer, o culto vai encerrar. Se você quiser, você pode trazer. Que Deus abençoe todos.